você! Seja bem-vindo ao Ação Sustentável, onde a gente fala de assuntos que estão rodando o mundo a respeito de sustentabilidade, que na verdade cresceu, né? O assunto, o tema sustentabilidade se vestiu de ESG e está pagando por pagamentos por serviços ambientais, está emitindo título verde, então realmente é um tema muito interessante que você vê aqui no AgroMais todas as semanas, na Ação Sustentável. Você pode ver lá no canal do YouTube, você pode ver por todas as plataformas, enfim. Que bom que você está comigo, porque hoje a gente vai falar a respeito de um reconhecimento e de algumas iniciativas. O meu convidado é o vice-presidente para a América Latina da Altec, o Paulo Rigolin. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, obrigado a vocês pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco desses projetos que nós foram idealizados nos Estados Unidos e hoje já se estendeu por várias regiões onde nós atendemos esse mercado agrícola, inclusive a América Latina. Maravilha. A gente precisa disso, viu, Paulo? De iniciativas que reconheçam as boas ações. A gênese desse programa aqui do Ação Sustentável foi exatamente essa, de mostrar que dá para fazer muitas ações que são sustentáveis social, econômica, ambientalmente, e ter lucro e ter resultados positivos. E eu gostaria de começar falando desse Planet of Plant, é esse o nome do programa? Conta pra gente o que ele faz, como é que surgiu o programa e o que ele está premiando, principalmente nesses anos. Exatamente. Esse nosso programa globalmente chamado Planet of Plenty, se nós formos traduzir para o português, seria Planeta de Abundância. Né? A Altec é uma empresa que atua na área de nutrição e saúde animal e também de plantas. E desde os seus princípios, nós seguimos um conceito chamado ACE. Tudo que faz bem para o meio ambiente, né? Para os animais e não tem nenhum prejuízo para o ser humano, nos interessa. E esse projeto iniciou em 1980 com o fundador da empresa e basicamente, né, ele se evoluiu até chegar o que nós falamos de Planet of Plant. E é a plataforma que nós temos hoje e essa plataforma ela realmente inicializou-se nos Estados Unidos, onde nós buscamos eu achei que eu tinha te perdido, mas nós buscamos projetos na área do agro, na área da pecuária, que realmente possa ter uma visão de futuro, onde o equilíbrio entre o meio ambiente, a produção eficiente e os impactos com a população, onde ao seu redor possa ter um equilíbrio e realmente trazer um balanço positivo para os 3 pontos da cadeia. Então, esse é o conceito, e aí a gente começa a pincelar em várias partes do mundo projetos idealizadores que realmente se completam esses requisitos e possa servir de exemplo para outras regiões do mundo. Paulo, a principal pergunta que sempre chega quando a gente fala de algum ranqueamento, de alguma premiação, de algum reconhecimento, é assim. E isso tem sido realmente uma dificuldade para o mundo quando se fala de meio ambiente. De onde saíram os critérios que vocês avaliam para essa premiação? Não, realmente, nós, nesse caso, né, nós somos uma empresa onde nós temos mais de 200 PhDs trabalhando em diversos setores. Então, essa junta técnica, né, junto também com os formadores de opiniões de cada setor, inclusive pessoas fora do setor, que são formadores de opinião e que realmente se interessam pelos temas, foram levados em consideração a opinião dessas pessoas, junto com a base científica, para determinar o que realmente pode ter um impacto, por exemplo, no sequestro de carbono, ou impacto ambiental na questão de desmatamentos, ou a questão de bem-estar animal. Mas tudo que a gente realmente preconiza nesses projetos é com base e fundamentos na ciência, claro, com o objetivo principal, levando a mensagem do equilíbrio real para não só o consumidor, mas para a população que realmente busca ter
os benefícios desse equilíbrio ambiental. Esse prêmio você diz que é uma coisa que já nasceu com o fundador da empresa e você é o vice-presidente para a América Latina. Existe diferença nos critérios aplicados para esse reconhecimento em regiões diferentes? Como é que é feita essa conselho? Porque imagina, só no Brasil já tem diferença, né? Uma ação que pode ser sustentável no Sul não o é lá no Nordeste e vice-versa. Vocês levam em conta essas diferenças regionais também? Sim, exatamente. Nós somos uma empresa com uma presença global. Nós estamos presentes em mais de 130 países e com uma base muito sólida, trabalhando lado a lado com a agricultura e com a pecuária nesses países. Então, assim, nós conhecemos realmente as necessidades, os desafios e realmente qual o objetivo desses produtores para realmente não só eu diria, não só de manter-se na atividade, mas como evoluir como produtor e com eficiência, na verdade, da agricultura em geral. Então, isso é super importante. Então, pontos específicos com relação à qualidade de água no Brasil, ela é totalmente diferente de uma necessidade, talvez, de manter, eu diria, o bem-estar animal na Irlanda ou até num deserto, em países desérticos ou semidesérticos como eu diria a Arábia Saudita. Então, nós temos que entender bem quais as necessidades, desafios, realidade e realmente ver se esse projeto ele é inovador e promissor para esse equilíbrio das três partes. É interessante essa regionalidade, porque cada setor enfrenta um desafio diferente em uma região diferente. Mas uma coisa que de fato tem sido realmente, acho que unanimidade no Brasil, são os sistemas integrados, e um dos prêmios dessa última premiação foi para um sistema integrado, né? Que foi mais o que foi mais considerado? Porque a gente tem num sistema silvipastoril tanto o bem-estar animal quanto o sequestro de carbono e tem a riqueza de solo. Como é que foi feita essa construção e como é que vocês chegaram a esse vencedor? Não, realmente foi um projeto que nos chamou muita atenção. Nós já observamos a expansão da integração lavoura-pecuária e sabemos desse benefício, né, que ela veio a agregar ao produtor de grãos a entrada de uma nova atividade na sua propriedade. Então, isso aí é uma atividade que veio para ficar e vem se expandindo ano após ano. Mas com toda essa pressão que nós brasileiros ou países que temos a Amazônia, né, Peru, Colômbia, Equador, nós temos uma certa pressão vinda de fora para justificar pontos relacionados a desmatamento, né, essa integração ou essa expansão da pecuária para essas áreas onde já foram Amazônias ou florestas em algum momento atrás. Então, entrando com um conceito onde plantio de árvores, integrando-se com pastagens, integrando-se com a produção de carne, além da produção de grãos, que é o caso desse sistema, realmente nos chamou muita atenção. E muitos desses projetos ainda estão no papel, né? Assim, olha, aqui hoje começamos com a pecuária, daqui a alguns anos nós entramos com a lavoura, ou já estão fazendo esse processo, e lá na frente eu entro com a questão da integração de árvores também para silvopastoril. Esse projeto já está em andamento há alguns anos, né? E é uma propriedade grande, uma propriedade que fica próximo do que chamamos de Amazônia, ou podemos falar Amazônia legal. Então, mostra todo esse conceito que é possível produzir carne, produzir grãos, ter essa conservação do meio ambiente, ter a relação de quase neutra de produção de carne com relação a carbono, ou seja, o sequestro de carbono ali, você tem as árvores quanto aos pastos, os animais fixando isso, voltando também à parte
na nutrição do solo, né? Então, essa é uma combinação perfeita, e isso nos chamou muita atenção no modelo em escala, já de bastante tempo e sólido. Então, essa realmente foi a razão por ter sido escolhido e ganho o prêmio em 2019, né? Não, muito, Posso muito falar o nome bacana. E a gente posso vê falar o que nome do produtor? Eu acho que é importantíssimo, Daniel né? Wolff pode, claro, a gente precisa dizer aqui realmente que ele merece, né? Que ele merece. É o Daniel Wolff, né? Exatamente, exatamente. Daniel, que fica lá na propriedade dele em Nova Canaã do Norte, no Mato Grosso, e realmente um trabalho fantástico feito por esse idealizador e muito visionário, realmente. É, é o projeto que eles iniciaram e já estão em fase de expansão, né? Não, excelente. Paulo, aqui a gente pode tudo, né? Porque graças a Deus nós temos, o Grupo Band tem esse compromisso com verdade. E aí não esconde, não. E eu quero deixar claro também aqui, não existe patrocínio, viu? A gente está falando aqui da empresa Altec, mas não é um programa patrocinado, a gente está falando de boas iniciativas, de ações efetivamente sustentáveis. E aí é por isso que a gente é descompromissado com qualquer coisa, porque a gente tem essa liberdade aí que nos é dada pela emissora, pela rede, e aí e por isso que a gente vem fazendo diferença. Teve muito prêmio de jornalismo específico que foi distribuído aí nesse começo de ano, e o AgroMais, o Terra Viva, os canais do grupo foram muito prestigiados, tanto os jornalistas quanto os programas, exatamente por isso. A gente gosta de dar nome aos bois aqui. Daniel Wolff tem que ser, sim, citado, porque todo mundo que faz as boas iniciativas tem que ser citado, com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem Exatamente. uma categoria estudante que eu acho que hoje a gente tem poucos estímulos aos nossos estudantes. Fala um pouquinho também dessa iniciativa. Não, para mim, talvez essa iniciativa é a que mais tem próximo do nosso coração, porque nós todos fomos estudantes um dia, sabemos como foi o nosso caminho para chegar até aqui. Você como jornalista, eu como veterinário hoje, liderando uma equipe grande na América Latina. Então, pequenas idealizações como essa realmente fazem a diferença e mostram o caminho de um futuro próspero na atividade. Nesse caso, foi um projeto onde buscava é um projeto mais técnico, mas é um projeto super importante e mostra que não precisa ser um projeto grandioso de escala para realmente ser reconhecido. Essa estudante de mestrado, chamada Jéssica Quirino Silva, ela tinha uma propriedade de leite e começou a fazer o diagnóstico antecipado ou diagnóstico precoce de animais que poderiam ter mastites. Uma coisa prática é que realmente, identificando esses animais de uma forma precoce, você teria que utilizar-se menos antibióticos ou tratamento desses animais. E aí, nesse caso, quando entramos na prática comum de produção de leite, você entra com antibiótico, você tem que ter um período de carência para voltar a poder consumir esse leite. Então, esse leite, infelizmente, é um leite que tem que ser descartado. Ele é um leite porque tem antibióticos e não é propício ao consumo humano. Então, se nós conseguimos, e é o que ela propôs, ter a identificação de animais que têm uma mastite precoce, você começa a evitar essas casuísticas na fazenda e, nesse caso, diminui o impacto, o uso de antibióticos nos animais, diminui o resíduo, que é o caso leite sendo, eu diria, não utilizado, descartado na propriedade, e você tem todo um ambiente, ou seja, os três ganham. O ser humano por ter um alimento mais puro e mais garantido. Os animais não tendo dedicação precoce, onde pode ser tratados e curados com antecedência, e o ambiente não tendo que ter leite descartado e o impacto ambiental. Então, são três pontos e que foram muito importantes para a seleção desse projeto também. Não, muito importante. O produtor não perde aquele leite que ele teria que descartar. E olha, as mães que já amamentaram aqui vão entender. O bem-estar animal de se evitar uma mastite
nem se coloca na conta, porque de fato é muito dolorido, é muito sofrimento, né, para o animal que está amamentando passar por isso. Então, muito bem. Jéssica Quirino Silva, parabéns, muito bacana. Aplicação prática. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem aqui uma certa falta de conhecimento, eu acho, do pessoal, principalmente urbano. Falou em sustentabilidade, todo mundo pensa em árvore, floresta. Gente, sustentabilidade é tudo que se sustenta. E essa sustentabilidade é cíclica, né? Ela precisa ter uma saúde econômica. E vamos pegar aqui o exemplo do diagnóstico precoce da mastite, né? Dessa tendência de mastite. Nós temos uma parte econômica super envolvida, nós temos a parte social, que quando você tem um impacto econômico, obviamente, inevitavelmente você tem impacto social. Tem a parte ambiental do bem-estar do animal, tem a parte ambiental de se evitar medicamento no leite, quer dizer, é sempre uma conjunção, né? E aí, me fala, Paulo, agora, a Altec, com essa iniciativa, e quando a gente fala de planeta abundante, é super importante lembrar que a gente vai ter aí 10 bilhões de pessoas em 2050. O Brasil é um grande exportador de alimentos e sustentável, né? A gente usa menos de 10% para produzir grãos e menos de 22% aí para nossa proteína. Quais são os próximos passos? Quais são os desafios? Como é que está a cabeça da Altec para levar isso adiante? Eu acho que nós temos o agro se provou nesse, infelizmente, momento de pandemia, se provou quão forte e quão importante em todos os setores e países do mundo. A verdade é, e isso a gente sai muito positivo desse momento, eu diria, triste da história por uma pandemia, mas sim mostrar o valor, ser reconhecido como foi o agronegócio nos últimos 12 meses, né? Nos últimos 15 meses. Então, o que a gente vê é que o Brasil, dentro do agro, então, e falando pela América Latina, o Brasil ele é o celeiro do mundo, ele é o país com maior potencial para produção de grãos, produção de carnes, produção de uma forma sustentável, sem ter um impacto negativo com relação ao meio ambiente. Né? Nós temos água em abundância, nós temos clima perfeito para 2 ou 3 safras, né? Tirando o máximo do nosso por hectare, por alqueire, da produção das nossas terras. Nós temos, sim, um compromisso. O produtor, quando a gente fala de preocupações com relação à sustentabilidade, quem tem mais preocupação com relação à sustentabilidade é o próprio produtor. Porque se ele não cuida do que ele tem, que é de melhor, que é a terra, que é as plantações, que são os animais, as plantas ou os animais, elas não produzem. Então, ele tem que trazer esse equilíbrio para dentro da sua propriedade, e isso daí realmente ser comunicado de uma forma positiva, né? Claro, tem algumas práticas que hoje já não são mais adequadas devido à necessidade de alguns mercados e consumidores, mas essas práticas hoje, com profissionais, pesquisas e cientistas mostrando alternativas viáveis para realmente trazer ainda mais um equilíbrio e ter uma produção eficiente. Então, o Brasil é e sempre será um celeiro e essa abre uma grande oportunidade para nós seguindo essa liderança no agronegócio mundial. A Altec é uma empresa familiar que nasceu nos Estados Unidos e agora está na América Latina e no mundo todo. Como é que está essa? Porque a gente tem essa característica muito forte aqui no Brasil, que as fazendas, as empresas, as agropecuárias, quem está como grande produtor, muitas vezes é a pessoa física e que tem a gestão familiar do seu negócio. A Altec é uma empresa familiar que, diferente da característica lá dos Estados Unidos, que é mais, eu diria que é mais empresarial do que familiar, aqui é mais familiar do que empresarial. E a Altec tem essa característica familiar nos Estados Unidos, curiosamente. Como é que está essa distribuição agora? Não, exatamente. É uma empresa familiar. Nós temos hoje mais de 6 mil colaboradores no mundo todo. Estamos presentes em mais de
130 países, com presença física de produção ou escritórios em 90 países. Os outros são países que nós temos ainda, somos representados por pessoas ou fazemos negócios, né? Mas essa questão familiar, eu acho que ela traz ela traz um ambiente e uma preocupação e um respeito para toda a cadeia de forma mais intensa. Eu não diria que o mundo corporativo também não vê assim. Às vezes o mundo corporativo ele segue as tendências, né? Mas eu acho que uma empresa familiar ela segue a sua vontade, na verdade, os seus ideais. Então eu acho que já nasceu no DNA da empresa. Eu tenho 20 anos de empresa e eu me lembro já lá atrás, quando a parte de Você sustentabilidade nem nem tem essa quase se idade, falava no Paulo. agro. Paulo, você nem tem essa idade Não, para ter 20 anos de empresa, Paulo. Para com isso. é, Não vem contar a história para nós. comecei, comecei Começou com jovem, 12. comecei jovem. Mas é verdade, assim, a gente lá atrás não se falava de sustentabilidade, mas dentro da empresa o DNA já estava impresso. Olha, se não tem um impacto positivo para o ser humano, que não tem um impacto negativo ao meio ambiente, ao animal, na verdade, isso nos interessa. Se tiver alguma coisa contra, não nos interessa, vamos buscar ou pesquisar ou ir no ar para trazer soluções para o que está sendo feito atualmente. E esse foi desde os primórdios da empresa e a gente segue com esse conceito. E vocês já nasceram com uma empresa de saúde animal, quer dizer, vocês fabricam uma indústria química. Me explica mais só um pouquinho para a gente finalizar. O programa está acabando, infelizmente, mas eu quero entender. Porque a iniciativa de vocês realmente não é comum. Então, é uma empresa que fabrica químicos, remédios? Não, é interessante, é uma ótima pergunta. Nós somos o que é a famosa biotecnologia. Então, nós estamos hoje entre as maiores empresas do mundo na parte de saúde e nutrição animal. Só que dentro dessa categoria, nós somos a única empresa onde nós não produzimos nada, não produzimos químicos, ou seja, não produzimos antibióticos, por exemplo. Nós não produzimos Uhum. a parte de biológicos, então nós não produzimos vacina. Nada contra esses dois setores. É que não é a área de atuação da empresa. Nós trabalhamos basicamente com fermentação. Então, como se produz uma cerveja através de fermentação, nós encontramos formas que a fermentação nos traga para ter uma melhor saúde intestinal, como probióticos, pré-bióticos, ou a parte de enzimas para melhorar essa digestibilidade, ou a parte a parte de nutrição de plantas através de minerais da forma orgânica. Então, é o que nós chamamos hoje de biotecnologia e que foge bastante do que seria uma indústria química, né? Nós entramos muito para a parte natural e isso daí é o que a gente vem, talvez, ocupando um grande espaço desde o início da empresa nos anos 80 e hoje se formou um conglomerado de empresas nesse setor por todo o mundo, né? A Altec hoje tem vários, atua Eu queria nessa área e em muito. outras áreas. Eu queria muito te fazer essa pergunta, porque na verdade a gente conseguiu fazer quase que um histórico da empresa, mas eu não consegui entender exatamente qual era o ramo de atuação. Então, muito obrigada. É quase que uma fitoterapia de animais. Tem isso daí. Tem áreas, nós temos áreas de fitoterápicos, que é uma das linhas de produto. Então, nosso conceito é trabalhar com linhas ou portfólios de produto que tenha realmente um impacto zero no meio ambiente, mas que sim traga uma eficiência de produção para os animais dos famosos tradicionais aditivos que hoje já talvez são colocados em questionamento, né? E seguimos crescendo com esse conceito. Com esse conceito que a gente quebra tabu, né? Quando a gente fala em aumento de produtividade, quando nós falamos todo mundo pensa aumentar a velocidade do ganho de peso do bovino, aumentar a produtividade no sentido de colocar um pouco mais de aditivo, talvez no solo ou coisa parecida.
de repente vem esse tipo de modelo de negócio para quebrar esse tabu e dizer não, aumento de produtividade tem a ver com tecnologia, tem a ver com desenvolvimento de um conhecimento aplicado e que o Brasil é pioneiro, campeão, principalmente na agricultura nossa de cerrado, de agricultura tropical, onde você mesmo falou, a gente consegue às vezes 3 safras, e a gente tem, por conta disso, exatamente a indicação do nosso Alisson Paulinelli ao Nobel da Paz, porque conseguiu transformar o cerrado num grande celeiro, numa explosão de produtividade num solo onde não tinha nenhuma chance de acontecer isso. Então é biotecnologia na veia, muito bacana. Paulo, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da Altec. Nos coloco aqui à disposição sempre que você quiser divulgar alguma coisa. E a gente fala sim o nome de todo mundo, porque é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Seja sempre Muito bem-vindo, obrigado. tá? Obrigado vocês pela oportunidade. Estamos também sempre à disposição, não só com novidades com relação ao setor, mas também com esse compromisso, né? Eu acho que nós não só fazemos, nós não nos consideramos apenas uma pequena parte, mas sim uma grande parte integrada no que se fala modelo agro, e isso que a Altec se considera, e queremos sempre a evolução desse projeto global. Tá bom? Isso mesmo. Muito obrigada. E obrigada a você que ficou com a gente aqui. O Ação Sustentável volta na semana que vem, trazendo para você sempre novidade, conhecimento, produtividade, inclusive para sua cabeça. Até a semana que vem.